Determine a resistência equivalente e as tensões parciais neste circuito aqui. Avaliação do circuito. O circuito ele se apresenta com uma bateria de 600 volts, uma corrente elétrica cujo valor não está identificado aqui de vermelho, e 1, 2, 3, 4, 5 resistores, né? Então determine a resistência equivalente e as tensões parciais. Primeiro passo: calcular a resistência equivalente do circuito. Como o circuito está em série, é um circuito em série, ou seja, alinhado, a resistência equivalente vai ser dada pela soma dos resistores. Portanto, na ordem 2 mais 8 mais 10 mais 6 mais 4. Olha, 2 mais 8 vai dar 10 e 6 mais 4 vai dar 10. Então nós temos 10 mais 10 mais 10, portanto a resistência equivalente desse circuito vale 30 ohms de resistência. Isso quer dizer que todo esse circuito ele pode ser representado com um circuito mais simples ainda. Um circuito nesse esquema aqui. Apenas uma bateria, que continua sendo de 600 volts. Os fios condutores e apenas uma resistência, que justamente é a resistência equivalente, igual a 30 ohms de resistência. Isso significa que isso não muda nada em relação à corrente elétrica. A corrente elétrica continua sendo a mesma no processo. Ou seja, aqui ainda tem uma corrente elétrica cujo valor ainda não foi encontrado. Nesse momento, aplica-se a primeira lei de Ohm, lei da resistência elétrica, que diz assim: U é igual a R vezes I. Tensão elétrica é o produto resistência vezes corrente. Nesse caso, 600 é igual a 30 vezes I. Resolvendo essa expressão, resolvendo essa situação, temos que a corrente elétrica I é o quociente entre 600 e 30. Simplificando, 60 dividido por 3, a corrente elétrica é de 20 amperes de corrente. Então a corrente elétrica do circuito, voltamos lá para o circuito principal, que é esse aqui de cima aqui. Então a corrente elétrica, ela tem valor 20 amperes. Para calcular as tensões parciais, basta multiplicar o valor da corrente quando passa em cada um dos resistores. Por exemplo, no primeiro resistor, no resistor de 2 ohms, que é esse aqui pontilhado, passa uma corrente de 20 amperes. Então, usaremos para todos os casos U igual a R vezes I. A tensão elétrica no primeiro resistor, que é esse aqui, ó, vale U igual a R, que é 2 vezes 20. Portanto, essa tensão elétrica no primeiro resistor é 40 volts. No segundo resistor, resistor número 8, a tensão elétrica, U do segundo resistor, é 8 vezes 20. 8 vezes 20. Isso aqui certamente é 160 volts. Para o terceiro caso, o resistor 3. A tensão elétrica no resistor 3 é esse bem aqui. Então é a resistência que é 10 vezes 20. Isso aqui certamente vai dar 200 volts. Faremos o mesmo raciocínio para o resistor 4 e 5. O resistor 4 ele tem uma tensão 4 igual a 6 vezes 20. Isso aqui certamente vai ser 120 volts.
E no último resistor 5, nós temos uma tensão 4 vezes 20. Isso aqui certamente vai dar 80 volts. O interessante é que a soma das tensões parciais, ela tem que ser igual à tensão total. Então vamos ver aqui. 40 mais 160 vai dar 200. 200 mais 200 dá 400. 400 mais 120 dá 520. E 520 mais 80 é 600. Então, de fato, o somatório das tensões parciais é igual à tensão total. Trabalho respondido. Bons estudos.